Quem circula à noite sabe das dificuldades enfrentadas em muitas cidades. Ruas escuras, lâmpadas queimadas e algumas luzes são fracas, seja por falta de manutenção ou pela tecnologia empregada. Mas quem circula à noite por algumas avenidas de Juiz de Fora já notou mudanças. É que em alguns lugares a troca de lâmpadas antigas dos postes, aquelas famosas lâmpadas amarelas, estão sendo trocadas por lâmpadas de LED. E até o momento, 43 vias estratégicas da cidade já receberam essa nova iluminação, de forma parcial ou total, sendo mais de 2.000 instalações até o momento. A readequação pública já começou em janeiro deste ano. Aqui no bairro São Mateus, a rua principal já foi trocada e a praça pública também. E olha aí, para compor o cenário, até novos equipamentos de exercícios físicos foram colocados no espaço. E não é que a combinação de aparelhos novos com a iluminação de LED formou uma bela dupla? E por falar em dupla, olha aí o seu Manuel e a esposa aproveitando o espaço físico para se exercitar como se fosse na luz do dia. Como eu passei aqui, vi uma iluminação legal, né? E fica um lugar que tem várias pessoas, né? Não só o equipamento aqui, mas tem quadro, tem pessoal andando de skate, né? Então ajuda bastante, né? E como tem mais gente assim, a gente fica mais tranquilo que se for num lugar que não tem iluminação, tá escuro, né? A gente fica até com medo de ficar caminhando, alguma coisa assim, ser perigoso até ser assaltado, né? A nova iluminação tem o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e garantir mais sensação de segurança para os moradores, pedestres e motoristas durante a noite na região. É o caso do Hamilton. Ele é morador aqui do bairro São Mateus e reforça que a nova iluminação só trouxe benefícios. E aqui ficou mais seguro para a gente ir no mercado, porque passou de umas 9 horas, você já não podia ter andar muito aí. Agora você já tem mais segurança. As principais vantagens da iluminação LED são a durabilidade, com vida útil de até 50.000 horas, o fato de não poluir o meio ambiente, sendo livre de substâncias tóxicas e não emitindo radiação, por serem livres de raios ultravioletas. A redução do consumo de energia elétrica e maior eficiência, já que as lâmpadas convertem mais de 80% da energia em luz. A Avenida Getúlio Vargas foi a primeira via a receber a tecnologia nova em toda a sua extensão. Ela foi escolhida por estar em posição estratégica no centro de Juiz de Fora. A iluminação é ótima, da de LED, para mim, teria que trocar era todas, porque está muito ruim, muito escuro, as localidades, dependendo do lugar, muito escuro, vai ficar ruim da pessoa até transitar, dependendo da hora. Aos poucos, as demais ruas vão sendo transformadas. A nova iluminação também já chegou em alguns viadutos e, claro, sem esquecer das praças. Para se ter uma ideia de como a nova iluminação faz diferença, olha a Praça da Estação à noite, ainda com as lâmpadas amarelas. Parece até cena de filme antigo. E num piscar de olhos, olha como a iluminação de LED na área central faz toda a diferença. Agora é torcer para que já chegue em toda a cidade, principalmente nos bairros. Olha, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que vai seguir expandindo a instalação de luminárias LED nas principais vias do município. A Prefeitura também já solicitou mais informações sobre o programa de expansão da CEMIG e aguarda os detalhes para saber também sobre a inclusão da cidade no projeto. E para falar sobre isso, eu quero chamar também, mais uma vez, o jornalista Sabrina Silva e também Ricardo Ribeiro para estar conversando. Ô Ricardo, eu achei bacana essa matéria, né? A Sulamita França trouxe para a gente algumas informações importantes, mas claro que também em relação a isso vem a segurança, né? Das pessoas que frequentam as vias também tradicionais, ou vários bairros da cidade também que podem ter aí, contar com essa iluminação. Evita a queda de idosos que precisam, por exemplo, circular à noite, né? Enfim, são muitas as possibilidades. Essa iluminação LED vai trazer várias questões importantes. Como é que está aí na situação também aí na região da Zona da Mata? Essas lâmpadas vão chegar? Tem algum prazo? Conta pra gente.
O governo Zema anunciou no último final de semana, como você disse aí, esse programa, a extensão desse programa para mais de 600 cidades do estado, 100 mil pontos de iluminação, enfim, é um projeto, uma iniciativa aí que tem esse objetivo, claro, de reduzir o consumo, de buscar aí um benefício de 40 milhões de reais em termos de economia, ajudar no desenvolvimento também. Isso está sendo estendido aí para várias cidades do estado. Agora, do ponto de vista, como a matéria bem trouxe, né, e mostrou essa diferença de um lugar para outro, para mim o maior benefício, respeito, entendo a economia, ela é importante, a questão da sustentabilidade é um tema sempre presente, mas para mim o grande benefício, sem dúvida nenhuma, desse projeto aí é a segurança pública. Eu queria entender o que passou na cabeça do gênio, e quando eu digo gênio, é gênio com J, que trocou as lâmpadas que existiam lá atrás, né, quando você ainda era bem pequenininho, por essas amarelas que só prejudicaram o sistema de iluminação das cidades. Elas são péssimas, mas péssimas sobre todos os pontos de vista, de economia, de segurança, de visibilidade, de tudo. Ela não serve para absolutamente nada. E elas foram trocadas como se fosse uma solução para nada. Então, a gente conviveu e ainda convive durante muitos anos com uma péssima qualidade de iluminação pública, que agora finalmente o governo entendeu a necessidade de trocar, buscando, claro, em primeiro lugar a economia, mas vai acabar ajudando em todos esses fatores. E se você buscar qualquer plano de segurança, principalmente nos países desenvolvidos, você vai ver que um dos pontos centrais nesses planos é a iluminação pública, que é o principal e é um dos principais fatores de contribuição para a polícia na ajuda aí, dos crimes, na elucidação de crimes, na prevenção desses crimes também. Você coloca e você deixa o bandido mais inibido para cometer um delito, porque você tem uma rua mais iluminada, com câmeras que pode identificar aquela ação criminosa. Enfim, essa extensão aí, como trouxe a reportagem no caso de Juiz de Fora, segundo a Prefeitura, deve terminar em 2024, ao final do mandato da atual gestão aí da prefeita Margarida Solomão, que prometeu até deixar o cargo, colocar toda a cidade com lâmpadas LED. E as cidades do interior, né, as cidades mais do interior, da Zona da Mata, vão trabalhar aí no sentido de, em parceria com a CEMIG, também viabilizar isso o mais rápido possível, Elias. Ô Ricardo, eu achei bem interessante a sua fala, né, sobre aqueles que pensaram que colocar aquela luz amarela fosse adiantar alguma coisa. Eu fico pensando a mesma coisa, por exemplo, em relação ao esgoto, né? Nós vimos há pouco aí a situação da Pampulha, como é que lá atrás as pessoas que fizeram um planejamento na rede de esgoto pensou que jogar o esgoto nos rios, nos mares, sem nenhum tratamento, seria benéfico para a sociedade, né? Em relação às lâmpadas, isso acontece da mesma maneira. É uma questão, claro, de acessibilidade para muitos aqueles que possuem também problemas aí de visão, que, claro, até mesmo no nosso dia a dia, os carros conseguem também o motorista ter uma visão mais aprofundada ali do fluxo do trânsito. Sabrina, aí no campo das vertentes, algumas cidades também já fez essa substituição. Conta pra gente. Boa noite, Elias. Boa noite para todos. Bom, aqui nós estamos na expectativa, viu, Elias? Como o Ricardo disse, as lâmpadas já existentes aqui, elas não servem muito para dar segurança para o transeunte, não. Todos que passam por avenidas que têm essa iluminação antiga, quando você se aproxima de um poste, a luz apaga. Isso é fato. E isso tem sido o queijo da maioria das prefeituras. Então as demandas, as reclamações de lâmpada queimada, de equipamento que não funciona, de ruas desertas, de ruas escuras, sendo que a taxa de iluminação pública é cobrada, isso tem sido assim, o primeiro ponto a ser discutido pelas prefeituras. Tanto é que esse projeto da CEMIG, ele vem abrangendo 35 cidades da região Campo das Vertentes. São João del Rei, Barbacena, Barroso, Alfredo Vasconcelos, Carandaí, Coronel Xuvier Chaves, Ibertioga e tantas outras cidades, 35 para se ter uma ideia. Então aqui a maioria é zona rural. A gente sempre fala da zona rural porque são localidades mais afastadas
né, que tem uma casa muito distante da outra, os imóveis realmente eles são protegidos pelos próprios moradores e isso facilita muito a vida daquele que mora no campo. E essa iluminação vai chegar sim na zona rural e vai beneficiar também os moradores da zona rural. Aqui em Barbacena, que eu cito como exemplo, a prefeitura já recebeu várias reclamações e recebe várias reclamações pela iluminação pública precária. Por isso, em conversa hoje com o órgão responsável, nós ficamos sabendo que dia 18 de dezembro, a prefeitura assinou então esse projeto junto à CEMIG, essa solicitação para participar desse projeto, para aderir. Então serão 355 pontos previstos no projeto, uma economia que isso deve gerar em torno de 101 mil megawatts. E o projeto em Barbacena Inteligente, que além da sustentabilidade, gerador de economia para o município, vai aumentar com certeza a sensação de segurança. Vai dar aí a liberdade de ir e vir para aquelas pessoas que trabalham à noite, que trafegam depois das 22 horas. Enfim, a proposta é muito boa, é excelente, a gente aguarda para que esse projeto saia realmente do papel, chegue não só na zona urbana, quanto também na zona rural aqui das cidades da região Campo das Vertentes. E faça um acréscimo também à sua fala, Sabrina, para você que nos acompanha, troca aquela lâmpada, né, amarelinha de dentro de casa pela de LED, muito mais econômica e, claro, ilumina muito mais. Sabrina, Ricardo, daqui a pouquinho eu volto a conversar com vocês.